Deixa eu jogar outro assunto na roda e aí eu começo pela Madeleine Lasco. É o seguinte, depois de suspender a decisão que concedia direitos de resposta à campanha de Lula na propaganda eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, também suspendeu os direitos de resposta concedidos a Jair Bolsonaro. Madá, a gente está vendo aí o TSE exercer um papel de centralidade nesse debate político-eleitoral na reta final. O que pode acontecer nesses próximos 10 dias em relação a isso? Como é que isso vai ser explorado pelas duas campanhas? Na verdade, o TSE está correndo um risco enorme, porque ele não tem condições de conter as fake news. E por que ele não tem condições? Ele está centrado em controle de conteúdo. O que o TSE está fazendo é como se você tivesse um prédio de 30 andares de gelo e cada ministro está com um guardanapinho enxugando. É humanamente impossível a corte, com a estrutura que ela tem, dar conta disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, como é que estão sendo feitos os preparativos para as eleições daqui a 2 anos? O FBI criou uma divisão específica disso, que trabalha em conjunto com as áreas do Congresso que controlam a questão de finanças. As plataformas são levadas, você não tem uma alta autoridade, você não tem um presidente de corte preocupado em derrubar conteúdo mais. Por quê? Porque não funciona. Só por isso, porque não dá certo. E quando as plataformas veem que o país ainda está nesse estágio de achar que vai dar conta disso, que ainda não se ligou como funciona machine learning, como é que funciona a programação de algoritmos, como é que funciona a estrutura interna e que o business da plataforma é fazer a interface entre o que é postado e o que é consumido, as plataformas também não estão se adequando. Então, assim, é uma guerra já perdida. A guerra da desinformação já foi perdida e ela seria ganha se tivessem começado a aprender muito tempo atrás. E não digo o TSE, esse não é um trabalho que uma corte sozinha consegue dar conta. Você precisa dos instrumentos financeiros, porque é uma área da economia altamente cartelizada, que canibaliza todos os seus novos concorrentes. Você tem esse tipo de investigação partindo nos Estados Unidos. Não há livre mercado ali para você aplicar regras de livre mercado que você aplica a outros ramos da economia. Você tem investigações que são feitas por agências de inteligência, você tem as investigações que são feitas pelo Congresso. Aqui tudo isso é fracionado, nós estamos fracionados. E quando a gente fica dividido, a gente fica mais fraco. O que pode acontecer derivado disso é você, no âmbito internacional, começar a dar razão a mais uma das narrativas do bolsonarismo, que, aliás, tem virado o rei da profecia autorrealizável, né? Porque ele ficou falando das pesquisas, que era só uma narrativa, e era uma narrativa que já vinha do olavismo desde a época do Orkut, há mais de 10 anos. Ocorre que o mundo foi mudando. Hoje existem sistemas de pesquisa, aliás, o Andrei pode falar disso com muito mais propriedade que eu, algorítmicos, que vão ali tentando ler esse eleitorado que passa despercebido da institucionalidade. Isso não foi feito com a velocidade suficiente, uma hora essa profecia dele se autorrealizou. Tanto o próprio New York Times disse que ele tinha razão no que ele falava. E vai acontecer isso de novo. Ele vai dizer que estavam cerceando tudo que ele falava, porque ele tem dito isso sempre. E vai acontecer. Então, assim, ele pode ter uma limpeza de imagem internacional pelo desespero em conter essa política anti-establishment que ele faz e que ninguém sabe direito como lidar com isso. Então, assim, é algo a gente observar. Certo. Mas é uma batalha inglória para o TSE, Felipe. Eu vejo, assim, que eles gastam todos os recursos que existem, tentam de todas as formas, mas não vejo estrutura nenhuma factível para dar conta disso. Certo. Obrigado, Madá. Fernão, você já mencionou... Eu acho que tem uma explicação mais simples para tudo isso. Quer dizer, por que o Bolsonaro está virando um autor realizando as suas próprias profecias? Talvez porque quem está fake é o outro lado, tá certo? Você não pode chamar o Lula de corrupto, não pode chamar o Lula de ladrão,
não pode dizer que ele foi condenado, não pode dizer que ele andou no Morro do Alemão com o chapéu CPX numa boa e o outro entrou na favela e saiu um tiroteio. Você não pode falar nada. E o Bolsonaro está realizando profecias ou ele está o quê? Ele estava afirmando que aquilo que estavam dizendo era mentira, e isso se comprovou mentira. É uma explicação muito mais simples, muito mais lógica e muito mais sólida, tá certo? Do que você imaginar que o Bolsonaro tem algum poder esotérico de prever alguma coisa que não é verdadeira e transformar ela, de repente, se transformar em verdade, só porque ele quis. Não é isso, né? O que está acontecendo claramente, né, quando você olha os números de 50 e não sei quantas proibições, 3, 4 por dia, né, de qualquer coisa que se fale, né, contra 2 ou 3 do outro lado, né, é óbvio, né, que tem um partido torcido nessa história. É óbvio, né? E quando você vê quais são as fake news que estão sendo alvejadas, as fake news entre aspas, é que o Lula é corrupto, ladrão, foi preso, foi processado, tal. Não pode falar isso. Quer dizer, quem no Brasil não assistiu esse filme, caramba? Não viu que isso tudo aconteceu e tal. Então, não é que o Bolsonaro está realizando profecias de uma forma mágica, né? Ele estava afirmando o fato e os outros estavam negando o fato. Quando o fato se impõe, então o Bolsonaro aparece como o cara que estava certo. É simples assim. Então, quem pode eleger o Bolsonaro e fazer essa virada de voto são esse tipo de ações violentas. Quer dizer, eu não me lembro, eu assisti todo o regime militar, né? Eu estava aqui, eu nunca vi violência de censura como essa, especialmente numa véspera de eleição. Nunca teve isso no Brasil. Quer dizer, o único dado realmente novo dessa eleição é isso, né? É esse STF maluco, esse cara que pirou, né? Que porque, de repente, ele é pequenininho, ele sente o poder que ele tem de fazer o mundo chacoalhar. Porque não tem sentido o que ele está fazendo. Tá certo? Você está negando fatos que estão diante da vista de todo mundo. E isso é que cria o pânico e muda voto daqui para lá, como aconteceu, volto a dizer, no primeiro turno, na votação de governador para baixo, que elegeu esse Congresso que está aí, né? Porque o pessoal zerou de medo, de pânico. Eu mesmo ia votar de um jeito, mudei meu voto na última hora, porque as coisas se apresentaram assim, né? E isso aconteceu no Brasil inteiro, pô. Tá nas pesquisas, tá configurado matematicamente esse efeito. Então, quer dizer, você desconsiderar que essa é a grande novidade dessa eleição e ficar fazendo cálculos como se fosse uma eleição normal igual a todas as outras, não é. Nunca houve uma eleição no Brasil com esse nível de interferência e nunca houve na história do mundo uma onda de censura que não desaguasse numa ditadura, né? Ditadura é isso, é a censura sendo exercida, né? E punido quem fura a censura, com 25 milhões por hora, não sei o quê, uma coisa draconiana, né? Patética. Isso vira voto. Eu acho, modéstia. André queria comentar. Eu tinha uma pergunta para você, mas para não confundir, vamos lá, seu complemento. Felipe, eu vou respeitosamente discordar do Fernão neste ponto. Me parece que boa parte da postura do TSE neste momento é ancorada na realidade da eleição anterior, de 2018, quando as fake news reverberadas de diversas maneiras, por WhatsApp, por rede social, atingiram um percentual absurdo do eleitorado. E a gente tem comprovação científica disso. A própria Atlas testou algumas dessas fake news na eleição passada. A gente testou 6 fake news
das quais 3 eram mais para atacar o lado da direita, o candidato da direita, no caso do Bolsonaro, 3 para atacar o lado da esquerda, e a gente chegou à conclusão de que em torno de 75% da população declarava nas nossas pesquisas que, no mínimo, 4 desse conjunto eram fatos nos quais eles acreditavam. Fatos como o esfaqueamento do Bolsonaro não era verdadeiro, tinha sido inventado. Fatos como a Folha de São Paulo recebeu 500 milhões de reais para destruir a candidatura do Bolsonaro. Fato como as urnas eletrônicas são fraudadas e não funcionam. Então, isso é uma realidade da campanha presidencial de 2018. Uma campanha dentro da qual o TSE não conseguiu mesmo limitar esse fenômeno e teve um impacto relevante sobre o desempenho dos candidatos. Só para eu concluir, então, boa parte do que o TSE está tentando fazer é fazer com que esses eventos que aconteceram não se repitam, e não é algo fácil, certo? Não é algo fácil, principalmente quando, por conta de polarização política, as pessoas vão querer acreditar, sabe, sem acreditar mesmo, um monte de coisa, sabe? A gente fez uma pesquisa, por exemplo, testando o nível de confiança nas urnas eletrônicas. Dentro do eleitorado do Bolsonaro, em torno de 65% dizem não confiar nas urnas. Eu, sinceramente, duvido que esse número está nesse nível. Mas as pessoas vão respondendo assim porque querem mostrar algum tipo de apoio ao discurso do presidente. Então, primeiro você vai dizer que você não confia nas urnas, depois, aos poucos, você pode não acreditar mesmo. Então, é um fenômeno bastante preocupante. Me parece que o papel do TSE nesse sentido não é nada fácil, né? E vou fazer mais um ponto que eu acho que é bastante importante. Assim, a gente está falando sobre mentiras, né? Acho que um fato que está repercutindo muito negativo para o presidente Bolsonaro neste momento é uma mentira do seu lado. Ele acusou um grupo de crianças, de garotas, de meninas, refugiadas da Venezuela, de 15, 16 anos de idade, de serem prostitutas, em diversas ocasiões, inclusive em tentativas de se defender de acusações que eu acho que são indevidas de pedofilia. É um fato de que ele tentou capitalizar politicamente acima de algo que não era verdadeiro. Então, neste contexto, a tentativa do Supremo Tribunal Eleitoral no Brasil, né, controlar o fenômeno das manipulações e das mentiras, me parece que é algo completamente razoável. Passou do ponto? Pode ter passado do ponto. Foi exagerado? Foi exagerado. Foi um tiro no pé? Acho que foi um tiro no pé. Acho que eles não atingiram o objetivo, certo? Mas acho que temos que entender que para esse questionamento se o árbitro é equilibrado ou não. Claro, o árbitro precisa ser equilibrado e assim, a medida precisa ser inteligente, né? A medida precisa ser também, de alguma forma, consoante com a percepção da população e do eleitorado como um todo. Se ela agrada apenas uma ala muito radical, por mais que ela esteja em sintonia com a legislação eleitoral, ela vai acabar não se sustentando o que aconteceu. Ela não se sustentou. Vou só colocar um complemento nesse assunto. O Fernando queria falar rapidinho. A gente vai voltar, você vai poder discordar de novo. Pode complementar. Não, eu volto, tem uma explicação mais simples. Quer dizer, o que você aponta como 60% não confiam na urna, e isso é uma pura fake news, eu tenho uma explicação mais simples para isso. É mais uma conquista do Alexandre de Moraes e companhia. Quer dizer, por que 65% dos brasileiros passaram a desconfiar da urna? Não, mas não são dos brasileiros, são dos eleitores do Bolsonaro, né? Ou dos eleitores do Bolsonaro. Tem uma diferença. Tá, mas por quê? Por quê? Porque 3 vezes o Congresso aprovou o acoplamento de uma impressora, 3 vezes o Supremo Tribunal, com uma argumentação completamente fútil, né, de que isso era para proteger o segredo do voto, porque se quebrasse a impressora, alguém podia ler o voto de um eleitor, o mesário podia ler. Esse foi o argumento para derrubar isso. Né? 3 vezes eles desmancharam a coisa assim. Né? Mas do voto impresso? Do voto impresso. 3 vezes. Não passou finalmente no Congresso Nacional, né? Passou 2 vezes. A votação não foi aprovado 2 vezes maciçamente. Sim, foram várias ocasiões. O Supremo derrubou, outra Dilma vetou,
Sempre assim, não, vamos vetar porque não tem dinheiro para pôr impressora e tal. Isso é que criou a desconfiança na urna. Era a ligação do Gilmar Mendes. Não é a descrença na própria urna. É essa coisa, essa insistência desse pessoal em não deixar que a urna tenha o mesmo, seja dotada do mesmo grau de transparência que ela tem no mundo inteiro. Quer dizer, para alemão é proibido você fazer voto que não seja em alemão ao lado do voto na urna eletrônica, porque é o único que todo eleitor alemão pode conferir com a sua própria cabeça. Fora daí, você tem que confiar no que te disser o técnico de informática, porque ninguém aqui sabe código, coisa nenhuma. Então, você não... Quando o ministro Barroso fala que ele confia na urna, ele não pode dizer isso. Ele não sabe nada de código, de informática. Ele está repetindo o que algum técnico disse para ele, só.